de Samuel, capítulo 5. Diz assim o texto. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Mas quando a arca de Deus chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e a nosso povo. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade. E a mão de Deus castigou duramente. E a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela leitura da tua palavra. Rogamos ao Senhor que, no nome de Jesus, traga esclarecimento à nossa mente e conversão ao nosso coração. O Senhor sabe o quanto nós precisamos ceder diante da tua palavra, diante dos teus planos, da tua soberania, e o quanto o nosso coração é duro. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Quebra o nosso coração, ajuda-nos a percebermos que há somente um Deus, há somente um Senhor sobre todas as coisas, e que o Senhor tem poder e autoridade para fazer o que quiser, com quem quiser, em qualquer situação, da forma que o Senhor quiser. Perdoa-nos, Deus, quando, de qualquer modo, nós achamos que deve prevalecer a nossa vontade, o nosso querer. Nos perdoa, Pai. Isso é fraqueza, isso é pecado, isso não agrada ao Senhor, nós sabemos disso. É o Senhor quem reina. É o Senhor o Deus de todas as coisas, o Deus de toda sabedoria e de todo poder. Não há nada que possa deter a tua mão. Não há Deus semelhante ao Senhor. Não há outro Deus, Pai querido. Por isso nós nos curvamos diante da tua glória e da tua majestade. Nós te honramos, honramos a tua soberania. Nós exaltamos ao Senhor, reconhecemos o teu poder, a tua majestade, o teu governo sobre todo o universo. Reconhecemos que tu és o dono da nossa vida, Senhor Jesus, o Senhor supremo da igreja e de todo o mundo. Por isso nós te adoramos e te rogamos que no nome de Jesus seja propício a nós, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Irmãos, o capítulo 4, versículo 22, que nós lemos na semana passada, termina de uma forma bem interessante, né? Ele termina explicando o que aconteceu, qual foi o nome que deram, né, para o filho de Finéias, que nasceu no momento em que a esposa dele soube que ele tinha morrido.
ela põe o nome dele de Icabô, que quer dizer foi-se a glória de Israel. E o versículo 22 diz, pois a arca de Deus foi tomada. A glória de Deus era representada pela arca de Israel. Os judeus, né, o povo de Deus, os israelitas, levaram a arca de Deus para o campo de batalha contra os filisteus, porque acharam que, de algum modo, aquela arca serviria aos propósitos deles. Eles estavam distantes de Deus, eles não adoravam ao Senhor, eles usavam a arca apenas como uma espécie de amuleto, irmãos, não mais do que isso. Mais ou menos como um irmão que não lê a Bíblia, não tem intimidade nenhuma com o texto, mas ele está em um determinado ambiente e se manifesta um demônio, alguém é tomado por um demônio, e aí ele pega, fecha a Bíblia, impõe na direção do demônio e diz, saia demônio, saia demônio. Para ele, a Bíblia é só um amuleto, não passa disso. É apenas um objeto que ele transporta para o templo em dias de culto, mas que nos dias seguintes ele não tem nenhum tipo de contato com ela. Era isso que acontecia, era esta relação, né, entre os filisteus e a arca de Deus. Quando eles a levam ao campo de batalha como um amuleto, como se de alguma forma pudesse manipular a Deus, Deus que é Senhor de todas as coisas, Ele é que é Senhor, e não se permite manipular por quem quer que seja, ele não atende aquilo que os filisteus queriam, ou aquilo que o povo de Israel queriam, né? E os filisteus acabam por perder a batalha. Milhares de pessoas morrem naquele dia, inclusive Ofni e Finéias, que são os filhos de Eli, eram os filhos de Eli. E quando a esposa de Finéias sabe disso, recebe a notícia, ela que estava grávida, entra em trabalho de parto, morre naquela hora, morre do trabalho de parto, mas tem força suficiente para dizer o nome da criança. E ela diz, o nome desta criança será Foi-se a glória do Senhor. O nome dela será Icabô. E a glória do Senhor realmente foi levada. A arca de Deus foi levada pelos filisteus. Irmãos, e os filisteus, assim como o povo de Israel, eles tinham uma noção muito incorreta sobre o verdadeiro Deus. Os filisteus imaginavam, irmãos, pensavam que existem muitos deuses, que existia o Deus de Israel e que existia o Deus dos filisteus, e que existia deuses em cada uma das outras nações. Essa era a concepção dos filisteus, mas também era a concepção das diversas outras nações. Cada uma delas tinha seus deuses, algumas tinham diversos deuses. O apóstolo Paulo, quando chega em Atenas, no Aerópago, ele percebe diversos altares. Havia, irmãos, naquela cidade mais deuses do que dias do ano. Imaginem. Então, os filisteus também pensavam que existiam vários deuses e que o Deus de Israel era mais um Deus desse. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, é um dos textos mais sagrados para o povo israelita, né? É o Shema. O texto diz assim: escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Inclusive, nas sinagogas judaicas, esse é o texto de abertura do trabalho. O trabalho de culto na sinagoga judaica é aberto com a Shema. Escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É um chamamento àquele povo que está ali reunido para que eles lembrem que eles estão diante do Senhor, que eles não estão adorando um Deus qualquer, eles não estão adorando a Astarote, não estão adorando a Baal, não estão adorando a Dagon ou a qualquer outro Deus. Eles estão adorando o Senhor, que, por sinal, é o único Senhor. É isso que Deus diz em Deuteronômio 6,4. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu e você também não deveríamos, irmãos, esquecer disso. Não há outro Deus. Não há outro Senhor. Então, os filisteus logo perceberam o erro deles. Eles levaram a arca do Senhor e levaram para uma cidade chamada Asdod e a colocaram no templo de Dagon, no templo do seu Deus. Irmãos, levar a arca de Deus e colocar ao lado da imagem de Dagon era uma declaração da superioridade de Dagon
sobre Deus. Os guerreiros sempre fizeram isso, né? Eles levavam as cabeças das pessoas que enfrentaram, dos seus inimigos, que foram derrotados em batalha, como aconteceu com Saul, né? Quando Saul e seu filho Jonatas morrem, os filisteus levam a cabeça de Saul, levam a cabeça de Jonatas. Então, voltar à cidade com a cabeça daqueles homens era o maior sinal de derrota. E colocavam muitas vezes em locais públicos. Então, os filisteus, depois de terem matado quase 40 mil judeus, eles agora levam a arca do Deus deles, que, segundo o entendimento filisteu, o Deus de Israel também tinha sido derrotado. Porque quando o povo é derrotado e o símbolo máximo da presença de Deus, que era a arca, estava naquele lugar, na concepção dos filisteus, o exército foi derrotado, mas o Deus deles também, Dagon, prevaleceu. E aí eles levam a arca de Deus e colocam lá no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Era a declaração da soberania dos filisteus sobre os israelitas, a declaração da superioridade de Dagon sobre o Deus de Israel. O versículo 3 diz que os moradores de Asdod se levantam de madrugada, né, bem cedinho, no dia seguinte, e possivelmente, irmãos, eles levantam cedo para algum tipo de ritual de adoração, porque eles levantam e vão ao templo de Dagon. Vejam, eles levantam de madrugada no dia seguinte e vão ao templo de Dagon, porque eis que Dagon estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar. No primeiro dia que eles chegaram lá, irmãos, eles viram a imagem caída e pensaram, aconteceu alguma coisa. Talvez tenha acontecido um desequilíbrio, um vento, não sei. Alguma coisa aconteceu, mas a imagem de Dagon está caída. Eles só não percebem, irmãos, que ela está caída, com o rosto em terra, mas não em um lugar qualquer. Vejam que o versículo 3 diz que ela está caída diante da arca do Senhor. Eles colocaram a imagem ao lado, mas agora ela está caída diante da arca do Senhor. Eles pegam a imagem de Dagon e levantam. Preciso notar, irmãos, que Dagon, que não era um deus, não passava de uma imagem, é óbvio que ele não podia levantar. Precisava de alguém que fizesse isso por ele. Ao ler esse texto, irmãos, é impossível não lembrar do salmista declarando no Salmo 115, que eu gostaria de ler para você. O Salmo diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, e tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. É interessante, né? Dagon era apenas uma imagem, exatamente como é descrita no Salmo 115. Dagon era uma imagem de um falso Deus que não existia e que precisava de auxílio até para ser levantado. No dia seguinte, então, eles puseram Dagon lá de volta, e no dia seguinte, diz o versículo 4, eles levantam mais uma vez, e a coisa está pior. A situação é pior do que eles tinham visto antes. Agora Dagon estava caído, de bruços, diante da arca do Senhor, como no dia seguinte. O que é que se acrescentou agora? As duas mãos estavam cortadas, e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Irmãos, no dia seguinte, Dagon estava sem a cabeça dele tinha sido cortada e as mãos estavam na soleira da porta, no local onde fica a entrada e a saída do templo. E eles perceberam que aquilo não era obra do acaso, perceberam que não era apenas um vento. O Deus deles, irmãos, estava com a cabeça cortada. É muito interessante a imagem, a mensagem que a imagem carrega. O Deus de Israel decapita Dagon, corta suas mãos, ele não pode fazer mais nada, e o seu tronco
está caído no chão, apenas o tronco, sem mãos e sem cabeça. O que eles percebem na hora é que está havendo alguma coisa de errado está havendo. Eles entendem que a mão do Senhor é contra o Deus deles. Irmãos, é preciso frisar mais uma vez, não existe um outro Deus. Não existe. Esses deuses, esses supostos deuses, são apenas invenções humanas. Tanto é assim que eles nada podem fazer. Eles não podem se defender. Quem de nós, irmãos, não lembra quando, em Juízes 6, conta o momento em que... Deixa eu ver aqui, Juízes 6. Conta o momento em que Gideão derruba o altar de Baal e queima com ele, né? Faz um altar para o Senhor. Derruba o poste ídolo que servia a Baal. E no dia seguinte, as pessoas da cidade sabem que foi Gideão e vão atrás dele. É nesse momento que o pai de Gideão se interpõe entre Gideão e o povo e diz ao povo: vocês vão defender Baal? Vocês vão fazer isso? Baal é Deus. Ele pode se defender. O que é que o pai de Gideão está dizendo? Como é que vocês ousam defender um Deus? Como é que vocês têm a ousadia de tentar defender um Deus? Se Baal é Deus, deixe que ele mesmo se defenda. E as pessoas, irmãos, naquele momento, saem de perto de Gideão, imaginando que vai acontecer alguma coisa com ele. Imaginando que Baal vai fulminar Gideão, vai fazer alguma coisa. Mas, irmãos, Baal não existe. Baal era uma invenção dos homens. Baal não existe. Só há o Senhor. Baal não poderia fazer nada contra Gideão, da mesma forma que Dagon não podia fazer nada contra o Senhor, apenas porque Dagon não existe. Eu gostaria ainda de lembrar aos irmãos o texto que está em livro de 1 Reis, capítulo 17. Esse texto nos mostra o momento em que Elias está com os profetas de Baal no Monte Carmelo, e os profetas de Baal fazem um altar para Baal, e Elias faz um altar para o Senhor. E os profetas de Baal, irmãos, passam o dia todo clamando a Baal, porque Elias tinha dito a eles: vamos fazer o seguinte, vamos preparar 2 altares e vamos pedir a Deus que responda com fogo. Se Baal for Deus, ele vai responder com fogo. Se Yahvé é Deus, ele vai responder com fogo. E primeiro os adoradores de Baal fizeram isso. E passaram o dia todo, irmãos, gritando, cortando a própria pele, pedindo que Baal mandasse fogo. Chega um momento que o profeta Elias começa a zombar deles. Primeiro livro de Reis, está no capítulo 18, no versículo 27. Diz assim: ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessitem que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Por quê, irmãos? Eles se cortaram, porque eles se machucaram, porque eles clamaram e não houve resposta alguma. Porque Baal não existe. É só por isso. Porque Dagon não existe. Porque os Astarotes não existem. Porque não existe nenhum Deus além do Senhor. E o Senhor, que é Deus, não divide a sua glória com ninguém. Não permite, irmãos, que a sua glória seja humilhada de qualquer forma. Pelo contrário, o Senhor é aquele que defende a sua própria glória. Baal não podia defender a sua glória quando Gideão
quebrou o seu poste ídolo e pegou a madeira e fez um sacrifício para o Senhor com a madeira do poste ídolo de Baal. Baal não podia se defender, porque ele não existe. Dagon não podia se defender neste momento. Até para ser colocado em pé, ele precisava de ajuda. Mas a mão do Senhor permanece pesada sobre aquelas pessoas. Não apenas sobre Dagon, mas agora sobre as pessoas da cidade de Asdod. Veja que o versículo 6 diz assim para a gente: porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Era isso que estava acontecendo. Eles estavam reconhecendo que nem eles e nem o Deus deles eram páreos para o Deus de Israel, representado pela sua arca. Aquela imagem que eles tinham, irmãos, de alguns dias atrás, quando eles venceram o exército israelita, quando levaram a arca cativa, eles tinham a impressão de que eles estavam sequestrando o Deus de Israel e que poderiam fazer com ele o que bem quisessem. Agora eles percebem que, na realidade, eles são reféns do Deus de Israel. Não apenas eles, mas o próprio Deus deles. E eles se desesperam. O que é que nós vamos fazer? Vamos tirar a arca do nosso meio. Vamos mandá-la para outro lugar. E eles se reúnem e dizem: vamos mandar de cidade em cidade, que a arca de Deus seja levada até Gate e depois vá de cidade em cidade. Mas acontece, irmãos, que a mão do Senhor continua pesada sobre as pessoas de cada uma daquelas cidades por onde a arca passou. O versículo 9 diz que, depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror. Aí está se referindo à cidade de Gate. Pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhe nasceram tumores. Isso em Gate. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, a uma outra grande cidade. Mas quando a arca chegou lá, os ecronitas logo exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para nos matar e matar o nosso povo. Eles tinham consciência, irmãos, de que não podiam enfrentar o Deus de Israel, o único Deus, o verdadeiro Senhor. Não há um outro Deus. Então eles mais uma vez se reúnem. Os filisteus, irmãos, tinham 5 grandes cidades-estados, né? Os governantes dessa cidade se reúnem mais uma vez e eles chegam a uma conclusão que está aí no versículo 11. Devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós e nem ao nosso povo. Devolvam a arca de Deus o mais rápido possível, porque ela vai acabar com todos nós. Irmãos, ninguém pode menosprezar a Deus ou a sua glória. Quando as pessoas adoram a outros falsos deuses, supostos deuses, elas estão causando mal a si mesmas, mas elas não podem, de modo algum, prejudicar o Senhor ou diminuir a sua glória. Mas o Senhor, que é bondoso e misericordioso, sempre fará com que a sua glória triunfe. Não por ele, irmãos, entendam, não porque isso vai acrescentar algo mais a Deus. O fato de eu e você reconhecermos que há um único Deus, que há um único Senhor, só beneficia a você e a mim. Não muda em nada em Deus. Ainda que toda a humanidade, que todos os homens se dobrem diante deles, como Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que isso um dia vai acontecer. Filipenses 2, versículos 9 a 11, diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, o Senhor Jesus, né? E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando todo joelho se dobrar diante de Deus, irmãos,
Isso não acrescentará nada à glória de Deus, porque a glória de Deus não pode ser aumentada, não pode ser diminuída. Por que é então que Deus defende a sua glória diante dos filisteus? Por causa das pessoas, irmãos. É a sua bondade, é a sua graça. Quando ele fere os filisteus, ele está deixando claro para aquele povo que há apenas um Deus, que há apenas um meio de salvação, de que eles não têm como ser salvos por Dagon. É isso que está acontecendo. As pessoas pensam que Deus está apenas ferindo aquela cidade. Algumas pessoas lendo esse texto, irmãos, já pensaram assim, mas isso é uma luta completamente desleal. Completamente. Como é que o Deus eterno, criador dos buracos negros, criador das galáxias, criador de todas as coisas que existem, como é que o Deus Todo-Poderoso vai brigar com homens? Vai lutar com homens de carne e osso, cuja vida é como a chama de uma vela. Como? Mas não era isso que Deus estava fazendo, irmãos. Deus não estava numa queda de braço com aqueles homens, porque não há ninguém, não há nada, não há nenhuma força, em lugar nenhum do universo, que possa fazer oposição a Deus. Deus não estava ali, irmãos, mostrando a sua força apenas para destruir meras criaturas. Ele estava usando a sua força para mostrar àquelas pessoas a quem elas deveriam se voltar. Não só aos israelitas, mas agora também aos filisteus. A presença da arca de Deus naquele lugar, irmãos, cumpre uma função evangelística. Olhem para a arca de Deus. Olhem para o Deus de Israel. Dagon não pode salvar vocês. Não há nenhum Deus que possa salvar vocês. Dagon foi derrubado do seu altar. Vocês colocaram ele em pé porque ele não podia se levantar. Depois ele perdeu a cabeça, perdeu as mãos. Os homens estão cheios de tumores. As pessoas estão morrendo. Apenas por causa da presença de Deus ali. E aquela presença estava esclarecendo: se voltem para Deus, reconheçam que há apenas um Deus no céu. É isso que eu e você precisamos entender também. Atualmente, irmãos, a gente não constrói estátuas. Eu imagino que não, né? Eu imagino que a maioria de nós não tenha nenhum tipo de estátua em sua casa para adoração. Nós não adoramos esse tipo de falsos deuses. Mas nós adoramos outros, irmãos. Adoramos mesmo. Nós, por exemplo, adoramos a ciência. Inúmeras vezes, quando a ciência diz que nós devemos ter determinado comportamento, e esse comportamento é incompatível com a orientação da palavra de Deus para nós, quantos irmãos se sentem tentados a seguir a orientação da ciência? Quantos? Quantos irmãos se sentem tentados a seguir a orientação de gurus? Irmãos, quantas pessoas da nossa igreja abrem o Instagram, encontram uma frase de efeito de um cara qualquer, e aquela frase, de algum modo, contradiz a Sagrada Escritura, e essa pessoa fica em dúvida: quem será que está certo? Quem será? A pessoa que escreveu aquela frase no Instagram ou aquilo que é revelado na palavra de Deus? Quantas vezes pessoas ficam em dúvida, por exemplo, se não deveriam ter uma vida sexual ativa antes do casamento, para que isso não causasse nenhum mal psicológico, para que isso não cause nenhum mal físico? Quantas pessoas pensam dessa forma porque são orientadas pelos seus deuses, porque têm a ciência como Deus, a psicologia, a sociologia, os gurus modernos? Quantas e quantas pessoas, irmãos, estão adorando a esses falsos deuses? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Na verdade, no fundo, eu e você, quando fazemos isso, irmãos, nós não estamos adorando falsos deuses à toa.
Nós fazemos isso porque queremos que ele nos dê aquilo que vai nos servir, aquilo que vai atender à nossa vontade. Quando nós estamos, por exemplo, apenas um exemplo, quando nós estamos na igreja, servimos a Deus desde a nossa infância, e aí chega a juventude e nós ficamos com receio, né, de que não vamos conseguir um casamento, ou que não vamos conseguir um emprego, ou que não vamos isso, ou que não vamos aquilo. E aí a gente se aproveita de qualquer oportunidade, de qualquer meio que apareça para que a gente consiga o nosso objetivo. Nós estamos, irmãos, cedendo a esses deuses porque eles estão atendendo ao que nós queremos. Então, o que eu queria dizer com isso é que, na realidade, há apenas um Senhor, há apenas um Deus, e ele habita os céus. Mas, desde o começo, o homem vem constantemente lutando, se esforçando para ser Deus para si mesmo. Porque o que é que um Deus faz? Ele manda, ele ordena. O que é que um Deus tem poder para fazer? Para dizer, a igreja abre, a igreja não abre. O decreto que vale é esse, o decreto que vale é aquele. A fase que começa é essa nesse dia, começa para essa cidade e não começa para aquela. Deus é quem diz, é quem tem poder para dizer essas coisas. Mas o que é que os homens querem? Eles querem ter poder para determinarem a sua própria vida. Então, quando uma pessoa se curva diante de teorias psicológicas que contradizem a palavra de Deus, ela não está se curvando de verdade diante daquela teoria. Ela está se curvando diante dela mesma. Ela só está se utilizando daquela teoria porque aquela teoria atende ao que ela quer. O verdadeiro Deus que nós entronizamos constantemente não é a ciência, não é a psicologia, não é a sociologia. Somos nós mesmos. Nós só nos utilizamos desses supostos falsos deuses para dizer que nós queremos fazer isso. Não, na realidade, eu não queria fazer isso, não. Mas a ciência diz que eu devo fazer dessa forma. Veja, na realidade, eu concordo com a Bíblia, mas acontece que eu não posso dar palmadas no meu filho. Isso vai trazer problemas sérios a ele. Ele vai crescer como uma criança rejeitada. Não, eu não posso dizer não a meu filho. Eu tenho que incentivá-lo a fazer outra coisa. Mas se eu disser não a meu filho, isso vai matar a criatividade dele. Ele vai crescer uma criança reprimida, sem criatividade, pela quantidade de nãos que ele ouviu. É por isso que eu faço assim. As pessoas, irmãos, fazem assim, não é porque a psicologia disse. É porque elas não querem ter trabalho com os filhos delas. É porque elas não querem educar de verdade. Então chega alguém que diz assim, não precisa educar, pode deixar que eles crescem como batata no campo. Pode deixar. É só deixar que eles vão crescer sozinhos. Deixa eles fazerem o que quiserem, não se preocupe, não precisa dizer não, não precisa contrariá-los, nunca pense em dar uma palmada neles. No fundo, são pais preguiçosos que não querem, de modo algum, educar os seus filhos segundo a orientação da palavra de Deus. Então, eles se utilizam de teorias para poder satisfazerem aquilo que eles mesmos querem. Os verdadeiros falsos deuses que nós tentamos constituir constantemente somos nós mesmos. Não é a ciência, não é a psicologia, não são teorias humanistas. Somos nós mesmos. Nós apenas nos utilizamos delas para atender ao nosso propósito. Porque nós não podemos, irmãos, fazer isso com Deus. Nós não podemos manipular o Senhor. Nós não podemos fazer Deus nos dar aquilo que Ele sabe que não vai ser bom para nós. Então, inúmeras vezes, nós buscamos em outros deuses. E sabe o que é que isso causa? Frustração, tristeza e dor. Porque Deus, por sua misericórdia, como ama a mim e ama a você, Ele vai fazer com que o nosso Dagon tenha a sua cabeça cortada, tenha as suas mãos cortadas. Ele vai fazer com que os nossos falsos deuses tenham tumores por todo o seu corpo. E, por fim, venham a apodrecer,
e venham nos deixar na mão. Mas por que Deus vai fazer isso? Para nos maltratar? Não. Para mostrar, irmãos, a cisterna furada na qual nós estávamos confiando. É só para isso. Ele só vai permitir que os nossos falsos deuses, que as nossas falsas teorias sejam derrubadas e nos causem muita tristeza e muita dor, para que a gente se volte para ele. Não é porque ele tem prazer em nos ver sofrer. Muito pelo contrário. Ele está se utilizando disso para nos atrair para ele. No momento em que eu e você percebermos que nós não podemos confiar em nenhum outro Deus, que nós não podemos confiar em nós, no momento em que eu e você percebermos, irmãos, que eu e você não podemos servir a dois senhores, nós não podemos servir a Deus e a nós mesmos ao mesmo tempo. Não podemos. O que é que Deus faz então? Ele permite que nós caiamos. Ele permite que a gente perca tudo. Ele permite que a gente fique doente, que a gente perca o dinheiro, que a gente perca o casamento, que a gente perca a saúde, que a gente perca a empresa, que a gente perca a consciência, a lucidez. Ele permite que a gente perca tudo para que a nossa alma se salve. Para que no meio de toda essa perda, no meio de toda essa dor, de todo esse desespero, a gente possa olhar e se voltar para ele. E a gente possa perguntar, aonde está então a glória do Senhor? E irmos em busca dessa glória. Foi por isso que ele permitiu que isso acontecesse na cidade dos filisteus. É por isso que ele permite que isso aconteça na sua vida e na minha. Lembrem, irmãos, o Senhor tem uma missão, nos atrair para ele. E é isso que ele está fazendo constantemente. De Gênesis a Apocalipse, está nos atraindo para ele, está nos moldando, está nos transformando, até que possa se cumprir o que está em Judas 24. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, né? Fica logo antes de Apocalipse. Judas 24 e 25 dizem assim: E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Irmãos, é o Senhor quem vai nos apresentar diante da sua glória. Mesmo que para isso ele precise cortar a cabeça dos falsos deuses que nós levantamos. Que o Senhor tenha misericórdia e nos sustente com a sua mão. Vamos orar ao Senhor por um instante, irmãos? Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que, com esta misericórdia, o Senhor nos livre dos falsos deuses que nós levantamos em nossos corações. Que o Senhor nos livre da vã confiança no dinheiro. Deus, no nome de Jesus, ajuda-nos a confiar no Senhor e não no plano de saúde. Deus, tenha misericórdia. Ajuda-nos a confiar no Senhor e não na fidelidade do nosso cônjuge. Ajuda-nos a confiar no Senhor, Pai querido, e não na nossa expertise, não na nossa inteligência, não na nossa competência. Ajuda-nos, Deus, a confiar no Senhor, Pai, no nome de Jesus, e confiando no Senhor, negar os nossos desejos que não agradam ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a tomarmos a nossa cruz, a negarmos a nós mesmos dia após dia e nos voltarmos para o Senhor. Senhor, queremos dizer o quanto nós descansamos em Ti, porque nós sabemos que o Senhor tem a missão de nos salvar e que o Senhor vai cumprir esta missão. É impossível que essa missão não seja cumprida. Como isso traz paz ao nosso coração, Senhor. Nós temos um coração
que é uma fábrica de ídolos, como disse Calvino, Senhor Jesus. Mas nós temos um Deus todo-poderoso que tem a missão de destruir ídolos e de nos levar para o céu. Então nós descansamos em Ti, Pai, porque apesar da nossa rebeldia, apesar da dureza do nosso coração, apesar dos nossos pecados, nós chegaremos no céu. Ainda que para isso seja necessário arrancar uma mão, arrancar um olho, ainda que para isso seja necessário arrancar um pé, mas o Senhor fará isso por tua misericórdia, como sinal da tua bondade para conosco, Pai. Porque sim, Senhor, nós queremos chegar no céu, ainda que seja sem o olho direito, sem a mão esquerda, sem o pé direito, mas nós queremos chegar no céu, até o dia em que nós poderemos nos curvar diante do Senhor, quando nenhum outro ídolo existirá no nosso coração, e eternamente nós renderemos glória apenas ao teu santo nome. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém.